Que bom. Que bom. Que bom, vocês estão animados. Vocês estão animados. É porque eu ouvi dizer que é desânimo para falar. O que vai sobrar para mim? Então vamos novamente. Graça e paz. Bom dia. Amém? Muito bom. É assim, né? Pela ter sua oportunidade, em nome de Jesus, nós temos ouvido uma série de pregações, como foi dito. A última que nós ouvimos foi sobre insegurança. A insegurança do nosso irmão Moisés. E hoje nós vamos falar sobre o desânimo. Muito. Nós vamos falar sobre o desânimo. Nós já lemos o texto, mas vamos ler mais uma vez, por gentileza. João 21. João, no capítulo 21. Diz assim o texto. Depois da refeição. É interessante, que refeição é essa? O que está acontecendo ali um pouco antes disso, da refeição? Eu vou adiantar. Pedro e mais 6 apóstolos estão pescando. E aí, Jesus aparece a eles e eles estão na praia. Jesus aparece a eles e eles vêm para a beira da praia. Quando eles chegam na beira da praia, tem peixe e pão. E aí a continuação é assim. Depois da refeição, eles comeram com Jesus. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor. Respondeu Pedro: o Senhor sabe que eu amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste. Porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e os outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. 19. Jesus disse isso para informá-lo que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse-lhe: siga-me. Amém? A leitura foi essa, do texto. E nós vamos falar sobre desânimo. E nós vamos falar de Pedro. O personagem é Pedro. Mas antes de falarmos de Pedro, nós precisamos entender o que é o desânimo. O desânimo é um sentimento ou uma emoção. O desânimo é a ausência de ânimo. Os ombros para baixo, a voz, desanimado. O desânimo é a ausência de ânimo, uma característica, um estilo apresentado. Ou você pode outro exemplo, você pode acordar
de manhã sem ânimo, desanimado, não tenho ânimo para levantar da cama, não tenho ânimo para fazer as coisas, me falta forças para viver, me sinto incapaz de fazer ou realizar as minhas tarefas dia a dia, fazer as coisas do dia a dia. E o desânimo pode ser causado por fatores emocionais, pressão, não pressão arterial, mas a pressão emocional, com o estresse, a ansiedade, a depressão, causas físicas, incluindo anemia, hipotireoidismo, distúrbio do sono, que é a apneia, falta de vitaminas. Essa é o desânimo. Então tem uma pergunta. Você já se sentiu incapacitado por causa do desânimo? Você já se sentiu alguma vez cansado fisicamente, emocionalmente, por causa do desânimo? É uma pergunta interessante. Porque hoje em dia nós vemos pessoas animadas e desanimadas. E normalmente quem está desanimado é porque tem algum problema, alguns sintomas desse. Você pode estar desanimado pelas coisas da vida, pela morte do ente querido, pela doença do ente querido, pela perca de outras coisas, e assim vai. Então a pergunta é, você já se sentiu assim? Acredito que sim, porque eu já me senti assim. E nós vamos falar, Pedro, por que Pedro sente o desânimo? Qual a causa do desânimo de Pedro? Então nós lemos um texto, mas antes desse texto, o que rola antes desse texto? Antes dessa praia? O que acontece antes dessa praia? Sim, mas antes do ir pescar. Antes de comer. Um pouquinho mais antes ainda. Um diálogo de Jesus antes disso com Pedro. Vamos lá. João 13, 31. Assim que Judas saiu, tá os discípulos, Judas vai trair Jesus. Eles têm a última ceia também, a última ceia. E Jesus diz um de vós vai me trair. Então Judas, ele sai do cenário. Jesus diz, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. E por causa dele, Deus será glorificado. O que Jesus está falando? Jesus está falando, eu vou morrer. E por que Jesus precisa morrer? Porque Jesus precisa vencer a morte. Jesus precisa vencer o pecado. Aleluia. Então está tendo esse diálogo. O diálogo, Jesus chega e abre a mente deles e diz, eu vou morrer. Eu vou morrer. E Deus será glorificado com a minha morte. Agora olha no verso 37. Pedro afoito. Pedro, porque Pedro é sanguíneo. O pastor Douglas aqui também deu uma pincelada no sanguíneo no culto passado. Olha lá. Pedro diz, Senhor, lembre-se que Jesus disse que ia morrer.
Senhor, porque... E Jesus diz, vocês não irão comigo agora. Fiquem aqui que eu volto para buscar vocês. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Pedro está dizendo, estou disposto a morrer pelo Senhor. Estou disposto a dar a vida pelo Senhor. 38. Olha a audácia de Pedro. Morrer por mim? Olha o que Jesus diz para ele. Morrer por mim? Tem certeza que você vai morrer por mim? Como diz o pastor, sabe nada, inocente. Morrer por mim? Deixa de ser tonto. Vai morrer por mim? Não vai acontecer nada. Meu irmão, nem você consegue se salvar e você quer morrer por mim? Disse Jesus, eu lhe digo a verdade. Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Olha o diálogo. Olha o diálogo. Jesus diz a eles, eu vou morrer. Pedro diz, não, o senhor não vai morrer. Antes do senhor morrer, eu vou morrer pelo senhor, eu vou salvar o senhor não vai precisar morrer. Jesus fala, você não vai morrer. Sabe por quê? Porque antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus está dizendo isso para Pedro. Aqui, nós temos uma resposta muito interessante à causa do desânimo de Pedro. A traição, a negação. Pedro nega. Aliás, Jesus vai dizer a ele, você vai me negar, você não vai morrer, você vai me negar. Então, Pedro já está avisado, você vai me negar. Então agora, já que Jesus fala para ele que ele vai negar a Jesus, você vai me negar, então nós precisamos entender isso. João 18:17. Aleluia. Aleluia. Põe no 15, Gi. Põe no 15, por favor. Simão Pedro Isso. Simão Pedro e os outros discípulos, e o outro discípulo, seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Ali está dizendo, quando Jesus já está preso. Jesus foi preso no Getsemane. Pedro cortou a orelha lá. Jesus põe a orelha do camarada. Então, Jesus diz, não, eu vou, eu me rendo, me levem, porque eu preciso cumprir, precisa ser glorificado o Pai. Então, os discípulos conhecidos do sumo sacerdote, aqui não é o discípulo de Jesus, o sumo sacerdote, Jesus está preso na casa de Caifás. Conhecido como sumo sacerdote, falou com a moça que tomava conta do portão. E ela deixou Pedro entrar. Jesus já estava lá dentro, preso, para ser interrogado. E ela deixa Pedro entrar. E a moça perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos daquele homem? Você não é um dos discípulos? Olha a pergunta dela para Pedro. Você não é um discípulo? E ele diz, não, não, respondeu ele, não sou, não sou. Então aqui está a primeira negação de Pedro. Está a primeira negação de Pedro. Pedro começa a negar Jesus. Ele não disse que ia morrer por Jesus? Jesus disse, não, você não vai morrer, você vai me negar. Primeira negação.
a segunda negação, verso 25. Então ele já sofre uma pressão. Lembra que nós falamos que está ligado com psicológico? Pressão? Ele já sofreu, a pergunta já fez uma pressão sobre a vida dele. Você não é um deles? Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, vírgula. Olha o que ele faz, perto da fogueira. Ele estava do lado de fora, a serva deixa ele entrar, ele entra. E olha lá, perto da fogueira. Isso aqui é um sinal de desânimo. Eu e você, quando estamos desanimados, nós não buscamos a presença de Deus que foi falada aqui. Nós se afastamos. Olha lá. Lembra que eu falei do sacerdote de Anás, Caifás? Tinha uma fogueira. Devia estar frio. E eles estavam se aquecendo e Pedro vai para a fogueira, vai junto deles. Ele nega Jesus, mas vai junto do outro. Se aquecer. Esquentando-se, perguntaram-lhe novamente. Então, se ele está num lugar errado, olha o que acontece com ele. Irmão, nós estamos sempre ouvindo, você é luz. Mas é luz para quê? Você é luz para quê? Não é para brilhar nas trevas? Amém? Então não é para você se misturar, se corromper. Então, como ele é luz, novamente, você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, não sou não. Segunda negação de Pedro. Pedro nega a segunda vez. A pressão na pergunta. Você não é um discípulo dele? A pressão pesa de novo sobre ele. A terceira negação dele. Verso 26. Aleluia. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem, de quem Pedro havia cortado a orelha, lá no jardim, na hora que foram prender Jesus, estava de madrugada. Não estava de madrugada? A Bíblia diz que chegaram com tochas para iluminar. Então não estava uma luz assim. Então eles não viam corretamente o rosto dos discípulos de Jesus e nem de Jesus. Então Pedro perguntou, esse homem pergunta, eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus? Olha a pergunta de novo. Eu não te vi lá com Jesus? Eu não te vi com o Nazareno? Eu não te vi com o homem que foram prender, que a gente foi prender? Você não estava lá no meio deles? No 27, por favor. Mais uma vez, Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. E no mesmo momento, o galo cantou. Olha só, mais uma vez a pressão psicológica. A pressão na vida de Pedro. Então, Pedro está negando Jesus. Jesus diz, você vai me negar. E ele nega Jesus. Jesus está preso, vai ser crucificado e Pedro nega Jesus. É o desânimo. A causa... Então Pedro está desanimado. Pedro era para agir desse jeito? Não. Então quando eu e você nos desanimamos, nós fazemos isso. Nós começamos a negar o nosso Senhor. Nós começamos a abandonar a fé. Pedro era pescador de peixe. E Jesus falou para ele, vou fazer de você pescador de homens. Mas ele desanimado, ele volta a pescar. Ele volta a pescar peixes. Porque ele se sente incapacitado. A negação que ele faz entra nele.
O desânimo cai sobre ele. E agora nós entramos de volta lá no texto, em João 21, no qual há um outro diálogo com Jesus. Agora é um diálogo depois da ressurreição. Jesus morreu, Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado, Jesus ressurgiu, o ressurreto, aleluias, e agora ele aparece a Pedro de novo e a os discípulos, e eles estão pescando lá. Aleluia. No verso 21, João 21, capítulo 21, verso 15. E Jesus pergunta a Simão Pedro: você me ama mais do que estes? Deixa eu perguntar para você. Você ama Jesus mais do que eu? Não tem como medir, irmãos. Não tem como eu saber se o pastor Douglas ama Jesus mais do que eu. Ele também não tem como saber se eu amo mais Jesus do que ele. A pergunta: você me ama mais do que estes quem? Os discípulos. Não tem como eu saber. Se eu perguntar para vocês, não tem como saber se vocês amam Jesus mais do que eu. O fato é, nós amamos Jesus. Amém? Então Jesus pergunta de novo. Pergunta de novo no 16. No 16. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, disse Pedro. Pedro diz que ama Jesus. Mas qual que é o sentido da pergunta de Jesus assim? Pedro está desanimado. Mas é assim mesmo? O que tem a ver o desânimo, o ânimo com Pedro, com as coisas, comigo e com você? E ele pergunta a terceira vez. E Simão no 17. E agora Pedro diz: Senhor, sabe todas as coisas. Que coisas é essa? Jesus não falou que ele ia negar? Todos os pensamentos, todas as atitudes, todas as emoções. Aleluia, esse é Jesus. Ele conhece todos. E ele diz: Senhor, tu sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo. E disse Jesus: então alimente minhas ovelhas. Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus faz 3 perguntas para ele. Tu me amas? Tu me amas? E Pedro ficou triste. Por que Pedro ficou triste? Imagine você, Jesus te perguntando: você me ama? Você me ama? E por que Jesus precisou perguntar 3 vezes para Pedro? 2 vezes Jesus pergunta. E na terceira Pedro tem outra reação. Por quê? Qual o motivo? Sabe por quê, queridos? Porque Pedro está entendendo que Jesus está perguntando: você me ama? E na cabeça de Pedro, sabe como é que está? Pedro, você gosta de mim? Tem diferença entre amar e gostar? Jesus está perguntando: você me ama? E Pedro está dizendo, na cabeça dele: eu gosto de você, sim. Eu gosto. Mas Jesus não está querendo saber do sentimento dele. Não é do sentimento. É por isso que muitas vezes nós confundimos as coisas e achamos que nós estamos entregando o nosso coração para o Senhor. Porque muitas vezes nós estamos pensando com o amor entre os homens. O amor dos homens. E por quê? Porque quem ama
Quem gosta, aliás, desculpa. Quem gosta pode desgostar. Muito rápido e muito fácil. Nós estamos vendo pessoas desanimadas porque eu comprei isso, mas eu não gostei. Eu não gostei. Cara, você fez um baita esforço para comprar isso e no mesmo instante você compra, acabou sua ansiedade, acabou tudo e você... não gostei. Você está vendo como a gente pode fazer isso? É isso que Jesus quer saber? Não. É isso que Jesus quer saber de mim, de você? Você gosta de mim? Não, não é isso. Então Jesus está perguntando muito mais do que isso. Jesus está perguntando muito mais do que isso. Aleluia. Aleluia. Jesus está perguntando para ele um amor de Deus. A terceira vez, Jesus está perguntando para ele, Jesus pergunta para ele a primeira vez no amor de Deus, não no amor dos homens. Então Jesus desce o nível. Jesus pergunta de novo para ele, a terceira vez, no nível de Pedro. Pedro, você me ama? E Pedro entende. Jesus está perguntando para ele, Pedro, você gosta de mim? E ele sabia que ele ia negar Jesus. Ele sabia que não era um amor entregue total, sacrificial. Eu amo. Ele diz que ama, mas ele fica triste. Se você diz que ama, você não tem que estar alegre? Então você não ama, você está gostando e deixou de gostar. Entende? Você deixou de gostar. E Jesus está tratando do amor de Deus, o amor do Pai, o amor do céu. Aleluia. Romanos 5:8. Aleluia. Aleluia. Mas Deus nos prova seu grande amor. Deus precisava. Como? Como Deus prova o seu grande amor? Ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós quando ainda nós éramos pecadores. Amém? Deus prova o seu amor enviando o seu Filho para morrer, para nos salvar, para salvar o pecador. Aleluia. Então é desse amor que Jesus está falando com Pedro. Jesus está falando com Pedro sobre esse amor. Mas Pedro está desanimado. Como é que Pedro vai entender isso? Mas aqui, no verso 17, Jesus, aleluia, falando essas palavras para ele, Jesus está tratando da emoção dele. Pedro, entende a emoção. Não é para você entender as coisas do jeito que você quer. Por isso que você está desanimado. Por que você está desanimado? Você está desanimado porque você está preocupado. Você está se lembrando da negação. E você está se prendeu à negação. Não é isso. Não é isso. Pedro, você tem muito mais do que isso. E eu e você tenho muito mais do que isso também. Aleluia. E Jesus está tratando dele. Jesus diz a ele, é um amor superior. Você tem direito a esse amor superior. Alegre-se, anima-se. Aleluia. E Jesus fez a declaração. Agora, é interessante, né? Por que Jesus está falando isso com ele? Agora imagine, Pedro, por que você está desanimado? Você vai conseguir animar alguém, Pedro? Você vai conseguir animar a igreja? Porque Pedro, você será o líder da igreja. E como que um líder vai conseguir animar os outros? Você viu eu entrando aqui desanimado?
Tinha alguma perspectiva de alguma coisa? Não, tá um camarada desanimado. Para baixo. Ia conseguir alguma coisa? Não. Então eu e você... Então Jesus está curando a emoção de Pedro para usar a Pedro lá na frente. Amém? E talvez você possa dizer assim: mas eu não vou ser apóstolo. Mas eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado dessa emoção. Porque eu tenho passado muitas lutas, muito desânimo. Eu não consigo seguir o mestre. Eu não consigo falar da minha fé. Eu não consigo exercer o meu ministério. Eu não consigo exercer o que nós lemos lá. Salvar o pecador. Nós negamos por causa do que nós estamos centrados no desânimo. Mas Jesus está curando o desânimo. E ele diz: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Jesus venceu o mundo, venceu a dificuldade, venceu tudo. E diz: tenha bom ânimo. Anime-se. Anime-se. Então Pedro precisava ser animado. Pedro precisava ter o caráter dele mudado, transformado. Então Pedro, agora, tendo esse diálogo com Jesus, ele nega Jesus 3 vezes. Então Jesus faz 3 perguntas a ele. E aí ele sai chorando. Por quê? Porque ele se arrependeu. Ele tem a mudança do comportamento dele ali. É ali que ele vai se transformar Pedro, o apóstolo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, irmão. Na hora da impressão lá, meu irmão, minha irmã, a minha ajudante imprimiu e me ajudou, graças a Deus, que senão... Sempre alguém está me ajudando, sempre. Isso é muito bom. É muito bom isso, eu gosto. Aqui, aqui. Então, através do amor sublime, o amor de Deus, Pedro é restaurado. Pelo amor que o Senhor tem por ele. Então, Deus tem prazer em animar o seu povo. Deus tem prazer em alegrar a mim e a você diante das situações. Um coração quebrantado sempre encontrará o favor de Deus. Pedro traiu e negou o Senhor. Mas, e pela sua insuficiência, chorou amargamente. Mas ficou tão desanimado que abandonou o chamado. Mas o Senhor restaurou a vida dele, animando ele. E lá no final o Senhor diz: vem e segue-me. Vem e segue-me. Então eu pergunto para você: você está disposto a seguir ao Senhor? Você está disposto a reconhecer que você precisa vencer esse desânimo? Precisa sair dessa condição? Você precisa se impor? Você precisa olhar para Jesus, olhar para o Senhor. Amém? Jesus podia dizer para ele: Pedro, você é um camarada, você me negou. Mas não, Pedro, eu te amo. O amor de Deus é incondicional, por mim e por você. E é por isso que Pedro conseguiu vencer o desânimo, e eu e você também podemos vencer o desânimo. Podemos passar dessa fase. Então que Deus abençoe vocês, meus irmãos, grandemente. E que o seu coração seja renovado, transformado. Você tenha forças, ânimo para seguir, para continuar a jornada, para buscar ao Senhor, para estar na presença do Senhor. Não fazendo como Pedro,
Pedro voltou a pescar. Muitos de nós, homens, muitos de nós, voltamos à velha vida. Porque nós deixamos de acreditar na palavra de Deus. Deixamos de acreditar no amor de Deus. Na vida que Deus tem para nós. Então nós voltamos a praticar tudo aquilo. A gente volta para o fogo, igual o Pedro voltou. A gente volta para o fogo. E lá no fogo, você é questionado. Você não é um deles? Irmãos, eu uso sempre um exemplo. E eu peço licença, você está na live. Está no fogo. Quantos de nós faz isso? Quantos de nós vai para o bar? Quantos de nós vai para cá? Quantos de nós vai para fofoca? Quantos de nós vai para lá? Vai para cá. Negando ao Senhor. Esquecendo do Senhor. Esquecendo do seu chamado. Porque o Senhor condicionou ele. Pedro, alimente minhas ovelhas. Seria, sabe, traduzindo também, seria mesmo que dizer para mim e para você: ide por todo mundo e pregai. Não é só para um, é para todos. Mas você desanimado, como que você faz isso? Então Jesus chama Pedro e fala: ânimo, anima-te, porque eu tenho grandes coisas na tua vida. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e obrigado pela oportunidade.